Som. Alô. Agora deu. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Ata em apreciação a ata da 5ª reunião ordinária deliberativa, realizada no dia 10 de março de 2013, e a ata da 6ª reunião ordinária da audiência pública, cujo teor foi encaminhado aos senhores parlamentares por e-mail e está disponível na página da comissão no portal da Câmara dos Deputados. Solicita a dispensa da leitura. Deputado Biali solicita a dispensa da leitura da ata. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação as atas. Os senhores deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Ordem do dia. Item 1. Projeto de Lei Complementar número 238 de 2013 do Poder Executivo, que dispõe sobre o quórum de aprovação de convênio que conceda remissão de créditos tributários constituídos em decorrência de benefícios, incentivos fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a deliberação prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição, e para restituição dos referidos benefícios nos termos da legislação aplicável, altera a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e municípios e dá outras providências. Concedo a palavra ao relator do projeto, senhor deputado Eduardo Cunha, para proferir o parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma explicação para a comissão da razão pela celeridade pela qual a gente resolveu apresentar esse parecer e pedir a pauta nessa comissão. Esse aqui é um projeto muito importante, é um projeto oriundo do Poder Executivo, que tem como duas finalidades expressivas. Primeiro, reduzir o índice de correção da dívida dos estados e municípios para com a União. Segundo, a discussão sobre a quebra da unanimidade do CONFAS para efeito de convalidação de incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros. Ocorre que, estranhamente, na semana passada, já foi objeto de protesto meu nos fóruns competentes, o senador Wellington Dias apresentou na sexta-feira um projeto de lei complementar de idêntico teor no Senado Federal e pautou para hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Num flagrante vício de iniciativa, visto que um projeto dessa natureza só pode prosperar se for de iniciativa do Poder Executivo, já que versa sobre aumento de despesa pública. E, ainda mais, visando tirar a primazia da Câmara dos Deputados, que uma vez um projeto do Senado Federal tramitasse primeiro, o Senado teria a última palavra e não a Câmara dos Deputados. Essa é a razão pela qual eu me apressei em pedir a pauta e apresentar esse relatório. E, obviamente, por questão de acordo, em função desse gesto que nós fizemos, nós concordamos que hoje haja uma vista coletiva, já que o projeto é complexo, ele demanda impactos relevantes nos estados e municípios, pode até, na eventual votação, sofrer alterações mediante negociações. Então, o nosso objetivo é apresentar o esboço inicial do relatório e deixar a crítica para que, na semana que vem, nós possamos votar o projeto naquilo que a comissão entender melhor. Então, eu vou passar a descrição do relatório. Eu vou passar direto ao voto. Cabe a essa comissão apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, o orçamento anual e as normas pertinentes à receita e despesa pública, nos termos do regimento interno da Câmara, da norma interna da Comissão de Finanças, que estabelece procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira, aprovada pela Comissão em 29 de maio de 96. Para os efeitos dessa norma, entende-se como compatível a proposição que não conflite com as normas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e demais proposições legais em vigor, principalmente a Lei Complementar 101 de 2000. 2. Adequada, a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei complementar apreciado, em síntese,
síntese versa sobre quórum de aprovação de convênios, condições para a concessão de renúncia de receitas e critérios de indexação dos contratos de refinanciamento celebrados entre a União, os Estados e municípios. Portanto, não trata nem de aumento de despesas, nem de renúncia de receita nos termos da Lei Complementar 101. Dessa forma, o projeto em análise não repercute sobre receita ou a despesa pública da União, sendo assim sem relacionamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Passamos à análise de mérito conforme exposto na exposição de motivos número 265/2012 do Ministério da Fazenda. A proposta com propriedade trata de convênio a ser celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, que deverá contar com a manifestação favorável de no mínimo das unidades federadas integrantes do CONFAS. Além disso, exigindo também a manifestação favorável de no mínimo 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do país. Registro que tal quórum implica numa exceção à regra geral atualmente em vigor, prevista no artigo 2º da Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 75, segundo a qual a concessão de benefícios fiscais em matéria de ICMS reclama aprovação unânime dos Estados e do Distrito Federal. Com coerência, altera a Lei Complementar 101, visando ajustar as formas de compensação das renúncias tributárias. Permite a alteração dos critérios de indexação e de estabelecimento de nova taxa mínima de juros aplicáveis aos contratos de refinanciamento celebrados entre a União, os Estados e os municípios. Iniciativa que introduz contexto de discussão do federalismo fiscal brasileiro, em especial da reforma do ICMS, que está sendo proposta pela União a partir de uma série de iniciativas, tais como a redução das alíquotas interestaduais desse exposto, deslocando a tributação do Estado de origem para o Estado de destino dos produtos, constituição do Fundo de Desenvolvimento Regional, prestação de auxílio financeiro às unidades federadas, em relação às quais se constatar a efetiva perda de arrecadação em decorrência da mencionada redução das alíquotas interestaduais, reavaliação dos critérios de indexação das dívidas estaduais, dentre outros. É imperioso que os entes da Federação firmem o citado convênio, a fim de proteger os direitos adquiridos, acabar com a guerra fiscal e insegurança jurídica. O projeto de lei complementar 238/2013, entretanto, não estabelece a justa retroatividade dos critérios de indexação dos contratos de refinanciamento e nem estabelece qualquer redução do fluxo de pagamento dos entes federados. No substitutivo ora apresentado, este relator procurou preencher essas lacunas, definindo a aplicação dos recursos obrigatoriamente em investimentos, inclusive parcerias público-privadas, e fixando o exercício. Esse aqui está errado, essa parte aqui tinha sido corrigida. Termina aqui esse fim de parágrafo, considere fora do relatório. No substitutivo em anexo, é estabelecido que, para efeito de atendimento às obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada, deverão ser excluídos do cálculo da receita líquida real os valores efetivamente aplicados em saúde e educação, em período que será iniciado no exercício seguinte, o que proporciona adequação com a lei orçamentária vigente. É sabido que estados e municípios passam por momentos difíceis, foram sacrificados por desonerações da União em receitas compartilhadas, foram prejudicados pelo excesso de juros cobrados de forma absurda nesses contratos de refinanciamento. Esses montantes cobrados beiravam usura e fizeram com que os saldos devedores chegassem a números impagáveis. Além disso, a injustiça de pagamento de percentuais da receita líquida, incluindo despesas vinculadas pela Constituição Federal em saúde e educação. Ora, não tem sentido, já que essa receita vinculada não é de livre provimento às unidades federadas. Logo, na prática, o percentual da receita que é pago extrapola em muito o percentual atribuído, já que saúde e educação pode chegar até 37% da receita líquida real já comprometida. Por tudo isso, entendendo a matéria como oportuna e legítima, vota pela aprovação nos termos do substitutivo em anexo. Pelo exposto, voto pela não implicação orçamentária e financeira do projeto de lei complementar 238/2013 e no mérito pela aprovação do projeto de lei complementar número 238/2013 nos termos substitutivo em anexo, que passa ali. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, ficam convalidados os benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a deliberação prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, e aprovada a reinstituição dos referidos benefícios, assim como concedidas remissões do crédito tributários constituído em razão deles, desde a data da instituição até o prazo final de sua vigência, que não poderá exceder a 20 anos improrrogáveis. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todos os incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros concedidos mediante autorização legislativa na respectiva unidade federada e cujos atos tenham sido devidamente publicados na imprensa oficial.
Artigo 2º. Os benefícios ou incentivos descritos no artigo 1º serão homologados pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAS, até o dia 31 de dezembro de 2013, por 3/5 das unidades federadas, sendo vedada a recusa em virtude de contestação de mérito. Artigo 3º. A Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 14, inciso 2. Está acompanhado de medidas de compensação por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo. Se eu estou repetindo que não mudou. Ou contribuição no exercício que foi instituído no exercício seguinte, caso não seja possível a demonstração referida no inciso 1 do caput. 3. Tem esse impacto orçamentário e financeiro considerado nas reavaliações bimestrais, na forma do artigo 9º, de modo a não afetar o alcance das metas e resultados fiscais previstos no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º. Inciso 4. Ter comprovado no momento da concessão, ampliação, existência de excesso à arrecadação tributária, conforme estimativa constante de decreto de programação financeira. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, que implique redução de tributos e outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ao benefício que trata o caput estiver condicionado aos seus incisos 2 e 3, o benefício entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas nos mencionados incisos. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica. Inciso 1. As alterações das alíquotas dos tributos previstos no inciso 1, 2, 4 e 5 do caput, artigo 153, na forma do seu parágrafo 1º, e no parágrafo 4º, artigo 177 da Constituição Federal. Inciso 3. Os incentivos fiscais relacionados a bens e serviços que não sejam produzidos ou prestados no território nacional, na data de sua concessão, e cujo objetivo seja a internalização de tecnologia em período definido. Inciso 4. As hipóteses que a arrecadação não for reduzida, considerando as etapas anteriores e posteriores da cadeia produtiva. Inciso 5. As hipóteses que houver apenas alteração do montante de ocorrência de fato gerador do tributo ou da sua data de recolhimento. Artigo 4º. Fica a União autorizada a adotar nos contratos de refinanciamento celebrados entre a União, Estados e municípios, com base respectivamente na Lei 9496 de 11 de setembro de 97, na medida provisória 2185 de 35 de 24 de agosto de 2001, as seguintes condições. 1. Quanto a juros, serão calculados e debitados mensalmente a taxa mínima de 4% ao ano sobre o saldo devedor previamente atualizado. Inciso 2. Quanto à atualização, será calculada e debitada mensalmente com base na variação do IPCA, apurado pelo IBGE, referente ao segundo mês anterior da sua aplicação ou outro índice que venha substituí-lo. Parágrafo 1º. Os encargos calculados na forma do inciso 1 e 2 do caput, cujo somatório exceda a variação da taxa Selic do mesmo mês, deverão ser substituídos para todos os efeitos pela referida taxa. Agora, incluído, parágrafo 2º, disposto no caput, aplica-se desde a data da celebração do contrato de refinanciamento, substituindo-se em cada mês a taxa que foi aplicada, cujo cálculo tenha sido em desfavor do devedor pela taxa aplicada no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. As eventuais diferenças obtidas em favor das unidades federadas, nos termos do parágrafo anterior, deverão ser objeto de redução do saldo devedor da unidade federada. Artigo 5º. A Lei 94, também é novo, a Lei 9496, de 11 de setembro de 97, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 2º. No período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2023, para efeito de atendimento às obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada, deverão ser excluídos do cálculo de receita líquida real os valores efetivamente aplicados em saúde e educação por força de vinculação constitucional. Artigo 6º. As reduções relativas aos montantes pagos e a serem pagos à União pelos Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos desta lei, deverão ser apurados anualmente e aplicadas pelos entes federativos obrigatoriamente em acréscimos de investimentos e ou em pagamentos de aportes ou contraprestações decorrentes de contratos de parceria público-privada, calculando-se como acréscimos de investimentos a diferença entre o montante do investimento nominal do ano em curso e o montante do investimento apurado em 2012, atualizado pela variação do IPCA. Parágrafo único. O não cumprimento ao disposto neste artigo implicará na obrigação de recolhimento compulsório ao Tesouro Nacional a título de amortização extraordinária da dívida do montante não aplicado no exercício financeiro. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o substitutivo, senhor presidente. Eu mesmo peço vistas coletiva, se todos entenderem assim, para que possam analisar com detalhamento essa proposta, que é relevante, e possamos debater. Senhor presidente. Vista conjunta.
Deputado Cláudio. Deputado Rodrigo Maia. Deputado Biali. Concedo a palavra ao nobre deputado João Dado. Pedir licença para voltar para a reunião de líderes, se ninguém se sentir ofendido. Todos estão ofendidos. Pediu vista, Eduardo? Pediu vista? Posso falar, presidente? Ok, senhor presidente. Não, o relator pede vistas do Sim. projeto, então acho que eu acompanho as vistas do O relator. relator pediu vista. Eu acompanho o pedido de vista. Cláudio. Senhor presidente, O Rodrigo Maia. senhor presidente, senhor Deputado. presidente, eu quero só fazer um alerta Sim. que o relatório do deputado Eduardo Cunha, ele modifica a lei de responsabilidade fiscal. Tenho certeza que Vossa Excelência e nenhum dos membros dessa comissão gostaria de passar para a história como uma comissão que mexeu numa lei de tamanha importância para o bom ajuste fiscal da economia brasileira desde 2001. Então eu alerto e peço que nós tenhamos tempo para analisar essa proposta. Nós não podemos, na próxima quarta-feira, né, já que foi feito de forma extraordinária a apresentação desse relatório, votar uma matéria que gera um impacto nas contas públicas, que gera um impacto na aplicação de recursos na área de saúde e educação, para que essa comissão, que sempre teve um papel relevante na Câmara dos Deputados, não seja depois responsabilizada por mudanças que vão gerar um futuro muito difícil para os municípios, estados e para a União, já que mexe numa lei e em aplicações em áreas tão sensíveis do sistema federativo brasileiro. Com a palavra, deputado Cláudio Puti. Presidente, esse projeto originalmente é um projeto de iniciativa do Executivo, que faz parte de um conjunto de temas chamados federativos, que é inclusive objeto de uma das audiências públicas por mim proposta, especificamente no caso do FPE, aprovada na última semana. Na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Eduardo Cunha, me parece, à primeira vista, que é a primeira vez que eu estou tendo contato, daí as vistas, né? Que algumas alterações importantes foram feitas, inclusive uma alteração do conceito de receita corrente líquida, alterando gastos em saúde e educação para efeito da receita corrente líquida utilizada no cálculo da renegociação das dívidas, além de uma retroatividade. Ao mudar o indexador, se retroage para dívidas anteriores. Portanto, precisamos analisar isso com muito cuidado. Peço ao senhor que nos dê tempo para tratar esse debate, para que nós não possamos aprová-lo assodadamente. Sabemos que há uma